Olá pessoal, tudo bom? Nós iremos continuar as nossas aulas, né, novamente. Aí a gente fez a prova, a gente deu um tempo aí de descanso para vocês, né? E agora também para nós professores, e agora nós estamos retornando aí, né, com força total para a gente concluir os assuntos de vocês, né? Até o final do ano a gente vai concluir todo esse material que foi colocado aí para a gente trabalhar com vocês, certo? Então esse compromisso a gente tem que honrar, né, até o final. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 10, né, que já é o módulo 4. Se não tiver ainda em mãos aí, é bom ir providenciando na escola, né? A gente vai trabalhar agora o módulo 4, né, o capítulo 10 que fala sobre o continente asiático e a Oceania, né? Esse é o primeiro tema para a nossa terceira prova, né, que é a prova bimestral aí, que é uma prova que é feita através de vídeos, né? Então a gente vai trabalhar da mesma forma, a gente vai expor aqui o assunto para vocês, vocês vão captar, estudar em casa, né? Ler, responder as atividades para a gente somar aí a nota de vocês, né? Então, vamos logo começar a aula para a gente não perder muito tempo, né? Porque a gente tem bastante coisa para repassar para vocês, porque a gente tem que terminar esse conteúdo. Se a gente terminar antes do prazo, a gente acrescenta, né, alguns materiais, porque a gente tem bastante apostila ali, tem muito material, né, de geografia para ser trabalhado aí com vocês, né? Se a gente terminar aí em novembro o material, né, lá para o final de novembro, início de dezembro, a gente continua, não sabe aproximadamente até onde vai essas aulas, né? Se a gente tiver concluído o livro, a gente acrescenta, né, conteúdos extra que eu tenho aqui em casa, certo? Então, o primeiro tema ele vai falar sobre o continente asiático na página 440, né? Já na página 441 ele já aborda as primeiras características do continente asiático, né? Então, uma dessas são a questão da extensão territorial da Ásia, né? Porque é um continente muito extenso, muito grande em área, mas também é muito populoso, né? Você vê que a Índia e a China aí, né? A China e a Índia são as duas nações mais populosas do planeta, né? Que vai em torno de 1,3 bilhões e a outra vai 1,4 bilhões, né? China e Índia. Esses são as nações, né? São os países mais populosos, onde tem o maior número de pessoas. É uma das características também que fala sobre o nosso tema aqui da aula, né? Lembrando que a Ásia hoje é um centro tecnológico e industrial bastante diversificado, né? A China hoje ela mostra saldos muito positivos na questão da economia, né? Na questão da tecnologia, né? Agora há pouco a gente estava vendo o jornal, estava abordando essa questão do aumento da tecnologia da China, né? Da concorrência da tecnologia 5G entre a Índia, né, os países asiáticos, Índia, China e também os Estados Unidos concorrendo por essa tecnologia, né, por esse avanço da internet, que é o 5G, né? Daqui a pouco tempo ele já vai chegar aqui para nós, né? Uma internet muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Então, tudo isso se diz respeito com a questão da evolução da ciência e da tecnologia no mundo, né? E o continente asiático hoje é um dos países que recebe mais investimento nessa área de tecnologia, principalmente a China, né? Então vocês vão ler essa parte já fazendo a introdução na página 441, né? Essas são as características que falam sobre a evolução, né, da Ásia, principalmente da China e da Índia, né? No que diz respeito à questão da tecnologia e também do aumento industrial para essas nações, né? No tópico 2 ele vai falar sobre o neocolonialismo e a formação dos territórios asiáticos, né? Inclusive, nesse tópico aqui, ele aborda o século XIX e o século XX, né? É aonde a questão do neocolonialismo e também a formação dos territórios asiáticos, né? Porque até então, antes, essas nações eram nações de domínio, como o Brasil aqui, com relação a Portugal, né? Os portugueses dominaram os índios aqui, adotaram, né,
suas vidas, vieram morar no Brasil, exploraram nossas riquezas, enfim. Fala-se toda essa questão do processo de colonização aqui no Brasil, né? E lá na Ásia também, a partir do século XIX e o século XX, os países começam a se tornar livres, se tornar independentes e adotar suas medidas econômicas, culturais, né? Políticas e etc., fazendo com que essas nações participem menos, né? Da vida cultural, da vida econômica dos povos asiáticos, porque até então eles foram colonizados por ingleses, né? Principalmente a Inglaterra, Portugal, a Espanha, que são as nações mais antigas que procuravam riquezas em outras partes do mundo, né? Porque a Europa é a nação mais velha, a Europa, né? A Ásia também, né? Se diz antiga, mas que também regiões onde eram de domínio europeu, né? A Ásia principalmente, certo? Então, no texto de vocês, no segundo parágrafo, ele já vai falar dessa questão do neocolonialismo, né? Fala, foi uma política de expansão territorial e econômica praticada pelas potências da Europa, né? A exploração garantia territórios estratégicos com fornecimento de recursos naturais, matérias-primas, mão de obra, né? Principalmente mão de obra escrava, né? E novos consumidores para os produtos industrializados europeus, né? Então, o neocolonialismo aborda essa questão do incremento da Europa com relação a áreas até então desconhecidas. A Europa adotava medidas, né, com seus exércitos, adotava medida de explorar aquele território. Então, no segundo parágrafo, ele aborda também a questão das primeiras relações econômicas no mundo da Ásia, né, a questão da Rota da Seda, né, que foi um comércio bastante rico para a Ásia, né, principalmente no que diz respeito ao comércio das especiarias. Por isso que chama a Rota da Seda, né, porque naquela época ocorreu muita questão da fabricação de tecidos, né, e principalmente por conta da questão do algodão, da produção do algodão, né. Então ele pede atenção aqui no final do século XIX para abordar essa relação entre a Europa e a Ásia, né? A Europa e a Ásia, no que diz respeito também ao início da corrida imperialista, né? Que foi bastante forte dentro da Europa, fazendo com que a Europa dominasse outras nações, né? Então ele aborda aqui a Europa, os Estados Unidos e o Japão, né? Nessa corrida imperialista, né? Então cada região tinha domínio, né? Se é o movimento imperialista, né? Se é a corrida imperialista, dos imperadores, né, vamos dizer assim, né, de império. Então há a questão do domínio. Então a questão do início se deu na chamada Segunda Revolução Industrial, né, e foi nesse contexto que a Europa e o Japão, por exemplo, iniciaram a exploração em diferentes regiões da Ásia, né. Foi nesse contexto da corrida imperialista, nesse contexto da Segunda Revolução Industrial, principalmente, né, onde os países da Europa necessitavam de matéria-prima, eles iriam explorar essas matérias-primas em outros países, né? Além de explorar em seus países, iriam buscar matéria-prima em outras partes do mundo, né? E encontraram na Ásia. Página 442, ele vai falar sobre o darwinismo, né? Que é uma corrente bastante difundida dentro da geografia e dentro também da categoria da questão do processo de colonização dentro da Europa, né? Então, o que é isso? Vamos ler o que é essa palavra darwinismo social, né? Tem bem aqui no quadrinho verde aqui, ó. O termo não foi concebido por Charles Darwin, mas sim pelo sociólogo inglês Herbert Spencer. Ao aplicar as leis da evolução da espécie, a sociedade humana, é dele que parte a noção de sobrevivência do mais bem adaptado, o darwinismo social, considerada que os seres humanos são por natureza desiguais, dotados de aptidões, algumas inferiores, outras superiores. Assim, vinculou-se rapidamente às teorias racistas e às políticas de cunho ideológico, né? É onde nasce aqui as correntes voltadas para a questão do domínio com relação às outras raças, principalmente a raça negra, né?
Então, se a gente for pegar também por base e voltar um pouco mais atrás, a gente lembra até do período romano também, onde tinha essa questão do domínio, né, dessa divisão de classe rica e pobre, né, que sempre existiu, como ainda hoje existe essa divisão social, né, vamos dizer assim, esse massacre social, porque, né, nesse contexto de desigualdade social, a maior parte da população é que sai perdendo, né, são os mais pobres, os mais carentes. Né? Dentro desse contexto aí, entre o darwinismo social, que é essa corrente voltada para a questão do domínio, né, das nações europeias com relação principalmente à África e à Ásia, né, onde locais também onde tem matéria-prima, certo? E onde se retira as riquezas. Então, estou falando aqui de uma maneira para que vocês possam entender mais fácil, né? Ainda na página 442, ele aborda a questão da Guerra do Ópio, né, que foi um conflito entre chineses e britânicos, né, por conta do comércio do ópio, que é uma droga na época muito vendida, né, o ópio, né, por isso que diz aqui no texto a Guerra do Ópio, né, que foi travada entre ingleses e chineses, né, pela venda do produto, né. Então diz assim, ó, os chineses tiveram de abrir seus limites e portos para a entrada de exploração econômica do Reino Unido e com isso possibilitar a conquista britânica de Hong Kong, Xangai e Nanquim, né? Ou seja, as guerras que existiam, né, tinham um motivo, principalmente um motivo comercial. Nesse caso aqui, a guerra do ópio, que os ingleses adentraram, né, o território chinês porque queriam vender, explorar e vender esse produto que era de alto valor na época, né? Então, continuando na página 442, no primeiro, segundo, no terceiro